Passo a palavra como última a falar, depois eu encerrar, a Carmen Bressan. Bem, o Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã é o mais recente núcleo formado. Nós começamos em junho e me deu a felicidade de poder trabalhar de novo com a Maria Lúcia, que eu admiro muitíssimo, né? Uma das pessoas mais fantásticas aqui, uma das brasileiras mais fantásticas desse país. E quando nós fizemos a inauguração do nosso Núcleo São Paulo, o título do lançamento do núcleo é Dinheiro tem para onde vai? Porque a nossa carga tributária é pesadíssima, é altíssima. O Brasil tem uma carga tributária, não a mais alta, mas uma das mais altas do mundo. Nós temos tributos indiretos, tributos diretos, todos eles pesando, todas as empresas reclamando da carga tributária, as pessoas físicas reclamando da carga tributária. Um automóvel custa lá fora, o mesmo modelo custa metade do preço que custa aqui, por causa da carga tributária. Eletroeletrônico, as pessoas vão para fora comprar porque são mais caros do que aqui, por causa da carga tributária. Então, dinheiro tem. Para onde vai esse dinheiro? Então, nós da Auditoria Cidadã mostramos que, a nível federal, estadual e municipal, esse dinheiro vai para o pagamento de dívida. Em 2012, nós pagamos 768 bilhões de dívida. Em 2013, de janeiro até recente agora, até o final de outubro, nós pagamos 690 bilhões. Isso equivale a 2,5 bilhões por dia. Quanto é 2,5 bilhão por dia? Quantos maracanãs a gente não faria num dia com 2,5 bilhões? É muito dinheiro. Para 2014, nós vamos pagar do orçamento federal 1 trilhão. Do orçamento federal, 1 trilhão. Então, dinheiro tem. Tributos a mais? Como disse nosso amigo, olha, nós já temos tributos demais, ninguém suporta uma carga tributária maior. A questão é saber o que é que nós fazemos com esse dinheiro que já arrecadamos. E quando a sociedade brasileira vai às ruas, como a gente tem visto, exigindo os direitos que não tem, porque o dinheiro não foi para a área social, mas foi para um sistema financeiro que, como vimos aqui, e como temos aqui a presença de representantes de vários países, é um sistema mundial. Como esse dinheiro está indo para o sistema financeiro e não para o social, o povo está acordando para isso. A gente paga e o dinheiro não vem para a gente. Para onde vai esse dinheiro? Nas palestras que temos feito, junto a estudantes, junto aos jovens, todos querem se aprofundar nessa questão e ficam surpresos de saber que o nosso dinheiro, o dinheiro que o povo paga com tanto sacrifício, que tira aquele investimento da creche, do transporte, da educação, da saúde, enfim, saneamento básico, a gente aloca 0,01%. Quer dizer, um país assim não consegue ir para frente. É aqui que é a trava, o nó do nosso país. Nós estamos diante de um projeto de lei que está aqui no Senado para ser votado. Podemos e devemos olhar com cautela para esse projeto, porque ele ajuda muito pouco. Muito pouco. Alguns estão dizendo, São Paulo vai ser muito beneficiado. Na minha visão, ele só vai aliviar um bocadinho. O saldo devedor vai passar de 56 ou 58, que nem o secretário de Finanças que eu conversei com ele sabe exatamente o saldo. Mas, seja 56 ou 58 bilhões, vai para reduzir para alguma coisa em termos de 30 bilhões o saldo devedor em São Paulo. O que, teoricamente, lá
quando vencesse em 2030, talvez a gente pudesse quitar isso melhor do que esses 56 bilhões. Só que São Paulo vai continuar pagando os 13% da sua receita líquida. Mês a mês, não vai aliviar nada. A expectativa é que em 2014 a gente vá pagar 4 bilhões ao ano por esse. Quer dizer, São Paulo não está beneficiado como estão falando. É um projeto que precisa, e eu vou aceitar a sugestão do senador Suplicy e encaminhar a ele as emendas que a gente precisa para, pelo menos, tentar dar uma melhorada nisso, né? E colocarmos um índice, ou o IPCA, ou pelo menos a TJLP, que é o índice que se faz de empréstimo para as empresas até multinacionais aqui no Brasil. A questão dos juros, nós vamos procurar o senador Suplicy para isso e para mais uma coisa, senador. Aos senadores, senador Luiz Henrique, o senhor falou da reestruturação do Pacto Federativo, eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que nós precisamos realmente fazer propostas estruturais, esse país tem que mudar estruturalmente, né? Então, porque, quem sabe, poderíamos fazer também uma frente parlamentar pró-auditoria da dívida. Agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada. Obrigado. Antes de encerrar, Carmen Bressan, eu quero pegar o que ela falou. Eu estou pronto para assinar essa ideia, mas eu quero uma diferenciação. Eu quero colocar um S depois de dívida. Eu acho que é isso que está faltando. Discutirmos a dívida financeira vinculada às outras dívidas das